Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Então, como nós vimos no vídeo passado, se você não assistiu, você pode voltar lá. A autoridade que foi dada ao homem por Deus para governar o mundo, ele infelizmente entregou ao diabo. Quando? Quando ele caiu. Então, o homem ele foi posto como o governador do mundo. Amém? No Salmo de número 115, versículo 16, diz assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a eles aos filhos dos homens. Então, o salmista entende aqui, e pela palavra de Deus, ele nos mostra que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Para quê? Para que esses filhos dos homens governassem a terra, guardassem a terra, lavrassem a terra, protegessem a terra e exercessem o domínio, a autoridade. Mas o diabo, conhecedor disso, né? Ele veio e enganou a mulher e fez com que o homem desobedecesse a Deus. Ou seja, quando nós vemos a criação ali em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que Deus criou tudo na ordem perfeita. Amém? Só que no capítulo 3, aí vem o pecado do homem, quando o homem desobedece a Deus. E nós vemos ali o caos que acontece pós-queda. Ou seja, começa as coisas a saírem do lugar. Por que isso acontece? Porque o homem, ao desobedecer a Deus e ao cair e obedecer ao diabo, ele perdeu a vida de Deus, ele perdeu a sua inocência e ele passou a ser escravo do diabo, né? Então aqui nós vemos que Deus ele deu ao homem o poder de governar, o poder de dominar, o poder de submeter. Porém, quando o homem caiu, ele passou isso para o inimigo, Satanás. Exatamente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus deu ao homem a terra, colocou ele no jardim do Éden e colocou ele para cultivar e guardar. Essa palavra guardar significa proteger com força, proteger com autoridade. E guardar de quem? Se só tinha um homem e sua mulher. Era do inimigo de Deus. Guardar de Satanás. Porém, o inimigo, usando de sutileza, né, ele fez com que o homem desobedecesse a Deus. Em Lucas, capítulo 4, versículo 6, o diabo mostra que essa autoridade que Deus tinha dado ao homem na desobediência foi entregue a ele na tentação. Quando ele diz assim, e vai tentar Jesus no deserto, disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. E foi entregue por quem? Foi entregue por Adão. Quando? Quando Adão desobedeceu. Então, é importante nós entendermos isso, né? Nós entendermos um pouco a respeito dessa autoridade que o homem, ao desobedecer a Deus, entregou a Satanás. Então, como Lúcifer, que era um anjo de luz, se tornou Satanás. A origem e a queda de Satanás, ou Lúcifer, como era chamado, são relatadas com clareza nas Escrituras. Antes de ser expulso e cair do céu, ele era chamado de Lúcifer, ou seja, aquele que brilha. Mas depois de sua queda, passou a ser chamado de Satanás. E essa palavra Satanás significa adversário, alguém que se opõe. E é isso que o diabo faz. Ele cria oposição ao homem. Ele se tornou o adversário do homem. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que milhares de anos transcorreram entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Outros acreditam que poderia ter havido um reino pré-adâmico, terreno primitivo, antes da criação relatada em Gênesis capítulo 1. Nós vemos esses textos em Isaías, em Ezequiel, e nós vamos ler o de Isaías. Lá no capítulo 14, do versículo 12 ao 14, diz assim: Como caíste do céu, estrela da manhã, Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte,
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, Isaías era um profeta e ele, pelo espírito de profecia, ele traz essa revelação. Ezequiel, no capítulo 28, também vai falar sobre Satanás, né? Esse que estava no Éden com Deus. Então, nós podemos observar que Deus, quando criou Lúcifer, ele criou para o bem. Porém, Lúcifer se rebelou e se tornou, vamos dizer assim, alguém para o mal, ou a fonte do mal, a fonte da morte, a fonte da destruição, a fonte do roubo, a fonte da mentira. Jesus até atribui a ele a origem da mentira, porque ele diz que Satanás é o pai da mentira, em João 8,44, quando ele está confrontando ali os judeus. Amém? Então, nós podemos concluir, lendo essas passagens, que Lúcifer tinha alguma autoridade, mas esta autoridade estava abaixo das estrelas. Então ele se rebelou contra a autoridade de Deus e quis ser semelhante ao Altíssimo. Você pode ver, todo rebelde, ele quer ser semelhante àquele que exerce autoridade sobre ele. Então, é muito importante nós observarmos esse conceito, porque com essa passagem nós concluímos que Satanás era perfeito e belíssimo e tinha comunhão com Deus, mas sua própria beleza e governo o levaram a pecar. Desta forma, ele foi julgado para sempre. Lá em João, capítulo 16, versículo 11, diz que quando o Espírito Santo vier, vai convencer diz, no capítulo 11, né? Capítulo 10, ele diz, quando o Espírito vier, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí lá no versículo 11 ele diz, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, o príncipe desse mundo, aquele que exercia autoridade nesse mundo, já está julgado. Ele está falando de Satanás, né? Ele foi lançado à terra, desprovido de toda a sua beleza e esplendor. Então, em Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim, quando os discípulos voltam com alegria, dizendo que os demônios também lhe obedeciam, aí Jesus diz, ele lhes disse, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Então, nós vemos aqui algo que aconteceu com que Satanás caísse, né? E por causa da sua queda, ele foi condenado eternamente. E ele vem aqui, através da serpente, enganar a mulher. Né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 13, 2 João capítulo 1, versículo 7, disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus vai pronunciar ali a sentença para a mulher, né? E nós vamos ver lá em 2 João escrevendo, porque diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e assim é o anticristo. Então, nós vemos que esse espírito do anticristo, ele opera hoje no mundo. E nós podemos observar isso, entendendo e estudando os nomes de Satanás, né? Como diabo, que significa adversário, como ladrão, aquele que rouba, que mata, que destrói. Jesus também diz que ele foi homicida e mentiroso, né? Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, mostra ele como o acusador dos irmãos. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, mostra ele como sedutor das nações. Então, o plano de engano de Satanás está em curso na terra. E nós precisamos entender isso. Para quê? Para que nós não sejamos mais enganados a ponto de obedecermos aos enganos de Satanás. Por quê? Segundo Romanos 6,16, nós somos servos de quem obedecemos. Paulo diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja para o pecado, para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém? Então é importante nós compreendermos que Satanás, ele é chamado também de o Deus deste mundo, ou Deus desse século. Então, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim, nos quais o Deus desse século, falando de Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a Bíblia é clara ao afirmar que todo o universo pertence ao Senhor.
mas ele estabeleceu o homem como regente e governador deste universo criado. Ao pecar e se tornar escravo de Satanás, o homem, por se entregar aquilo que possuía, o governo sobre o universo, pertence a Deus. Porém, o homem, enquanto não nascer de novo, ele fica escravo das mentiras do diabo. Então, é muito importante nós entendermos isso, para que, de fato, nós possamos entender como foi que Deus reconquistou essa autoridade novamente. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.